Olá, seja bem-vinda ao nosso ao vivo de hoje. E aí, como você está começando essa semana? Olha, já aproveita, você que está por aqui, já fala para mim se você está me vendo e me ouvindo direitinho. Se você está assistindo pelo YouTube, trava sua rotação de tela e arrasta o vídeo, pega no final do vídeo, arrasta mais para baixo que ele vai ficar maior. Porque eu vou te mostrar aqui um exercício, já tô te dando um spoiler, e você vai precisar virar o celular para que quando você vire a sua imagem não fique dançando aí, sua experiência seja melhor, combinado? Então, para você que está no Instagram também, que já vou te contar como que você vai fazer alguns pontos na sobrancelha da sua cliente. Mas para você que é nova por aqui, não me conhece, eu sou a Natália, design de sobrancelhas há 14 anos e aqui a minha missão é te ajudar a dominar o mapeamento. E aí também é um espaço aqui onde eu gosto de compartilhar com você tudo que eu aprendi nesses anos de profissão sobre pessoas, processos e atendimento. Você sabe que sem essa estrutura é impossível você ter sucesso no design de sobrancelhas. E hoje eu quero te falar o porquê que você ainda não domina o mapeamento de sobrancelhas. Combinado então? Você já se imaginou, você já pegou assim, depois que você termina o mapeamento, imagina a situação, você tá lá fazendo o design da sua cliente e você começa a fazer a higienização, faz o mapeamento e aí antes de retirar o primeiro fio, você começa a olhar e começa a se perguntar, será que isso aqui tá certo? Será que elas estão equilibradas? Será que uma não está mais afastada do que a outra? Ou uma está mais fina do que a outra? Será que esse ponto do lado direito está conversando com o ponto do lado esquerdo? Por que que isso acontece? Muitas das vezes você pode achar que é falta de talento, mas não é. É falta de entendimento do mapeamento, todo o passo a passo de toda a estrutura. O que é que a maioria das designers aprendem? Elas aprendem um desenho como se fosse assim, copiar e colar. Faça esse desenho e em todas as suas clientes você vai fazer isso. Só que você se depara que quando você aprende dessa maneira, se eu estou falando para pessoas que aprendem dessa maneira, você vai observar que antes de você sequer marcar o primeiro ponto, você precisa ter coordenação até para esticar a linha. Sabe quando a linha fica mole, você não tem firmeza e para passar ali o lápis dermatográfico na linha, aquela coisa, aquela dificuldade enorme, isso já entra a falta de coordenação. Outra coisa é utilizar materiais que muitas das vezes só atrapalham o processo e não facilitam. Então, se você usa muitos produtos para higienizar, um exemplo, você usa muitos produtos porque você viu que a sobrancelha da sua cliente, a pele ali, a qual você vai trabalhar, a sobrancelha da sua cliente é oleosa. E aí você começa a passar produto por cima de produto e acaba que essa oleosidade, ao invés de diminuir, ela faz aumentar. E aí o que é que acontece? Na hora que você vai marcar, parece que está jorrando óleo e você não entende porque você higienizou também, você passou produto isso, produto aquilo, mas que ainda assim a pele está oleosa. E uma pele oleosa é muito difícil de se trabalhar, não vai segurar o seu mapeamento, vai dificultar todo o processo. Então, entenda que para dominar o mapeamento, você precisa da base até chegar lá no final, que é de fato começar a fazer todo o pinçamento das sobrancelhas das suas clientes. Entende? Então, por isso que muitas das vezes você que não domina o mapeamento ainda, você se depara com algumas situações que até no primeiro momento você imagina assim, não tem nada a ver com o mapeamento, mas eu tô vendo que lá na frente tem alguma coisa que eu não consigo identificar. Começa na hora da marcação, começa na hora de marcar os pontos e aí lá no final você termina esse mapeamento depois de muito tempo e ainda assim você fica com dúvidas. E isso causa frustração,
isso te trava, você começa a imaginar que o problema está em você, que isso não é para você, que você nunca vai conseguir, que as suas clientes não vão gostar, e aí acontece algo que é muito pior, que é você desistir, porque você fica com tanto medo, com tanta insegurança, que você pensa o seguinte: não, vai que eu erre essa sobrancelha e deixe ela curta e deixe ela fina, e aí todo mundo vai falar do meu trabalho, eu vou ficar queimada no bairro, meu nome vai ser conhecido como uma pessoa que diz que é profissional, mas não é. E cá entre nós a gente não quer isso, certo? Combinado então? Estamos esclarecidas até aqui? Então, se você não domina o mapeamento, muito provavelmente é isso que está acontecendo aí. Então, foca muito no que você tem que executar. Quando você sabe o direcionamento, o que você tem que fazer, o que você tem que executar, você já começa a entender o seguinte, que o resultado ele vai vir. É só uma questão de tempo. Um exemplo que eu vou te dar, comparando com o emagrecimento. Se você começa a sua dieta hoje, você sabe que no final do dia você não vai estar com X quilos a menos que você quer. Mas você começa a sua dieta hoje, você sabe que daqui a 30 dias, você sabe que você vai ter diminuído. Então você não está vendo no dia 1 o resultado que você quer. Mas você sabe que se você tem uma direção, você sabe como executar, você segue o plano, quando chegar lá no dia 30, lá no dia 60, você vai ter alcançado ali a meta que você se propôs para esse período. Então, do mesmo jeito, é aqui no design de sobrancelhas. E aí, eu quero te mostrar os pontos, como que você vai marcar o ponto inicial para você que tem essa dificuldade, certo? O ponto inicial e o ponto alto. Combinado? Então, eu vou virar aqui meu celular para que você entenda, para que você já comece a dar os primeiros passos. E se você tiver essa dúvida aí, que é o ponto inicial, o ponto alto, a gente vai sanar agora. Combinado então? Então, vou posicionar aqui a câmera. Deixa eu tirar isso aqui. E eu vou te mostrar como que você vai fazer. Vou utilizar essa imagem aqui, ó, dessa sobrancelha. Nós vamos precisar utilizar na sobrancelha da nossa cliente toda essa estrutura aqui, ó, facial, pegando um pouquinho do nariz, certo? Aqui nesta imagem, tu não vai conseguir visualizar essa parte aqui, mas não te preocupa que eu tenho essa imagem aqui, que eu vou te pontuar onde que você vai encontrar. Então, aguenta a mão aí. Deixa eu virar aqui rapidinho. Trava já a tua rotação de tela para que você consiga visualizar direitinho. E aí, bora lá. Deixa eu levantar aqui um pouquinho, porque tá muito perto. Tô achando que tá muito perto. Perfeito. Perfeito, perfeito. Então, você vai acompanhar aqui comigo como que a gente vai fazer a marcação desses pontos. Observa só. Aqui é uma sobrancelha que ela tem uma estrutura bem farta. Então, tipo assim, a gente vai descer no play aqui, vai brincar com essa sobrancelha. Tem muitas profissionais que acham assim, ai meu Deus, eu pegar uma sobrancelha falhada, eu não sei o que é que eu faço, mas uma sobrancelha cheia também é bastante desafiadora, porque ela é uma pegadinha. Então, às vezes, você observa o seguinte, tem muita sobrancelha aqui, mas muitas das vezes não é. É só uma sobrancelha que, apesar de ter essa aparência muito cheia, se você for tirando, subir aqui, olha só onde ela termina. Imagina que você faz um ponto alto para cá, bem cavadinho. E se você começa a descer, olha o tanto que você vai tirar dessa sobrancelha.
E aqui, quando a gente vai marcar o final, já você vai entender, você vê que essa sobrancelha ela está no limite dos fios. Então, bora lá. Quando se pensa no início, qual parâmetro que você vai utilizar? A aba do nariz. E aqui, bora lá, para outra imagem. A aba do nariz é essa cavinha aqui, ó. Não é o canto, é aqui. Então, você vai pegar a sua linha pigmentada e vai passar o traço aqui. Bem nessa aba. Se o nariz for muito grande, o que você vai fazer? Você dá uma apertadinha. Por quê? Como que eu gosto de ensinar pra ti, é o que eu aconselho. Seja aquela design de sobrancelhas que cuida do seu material de trabalho. Então, tudo que você puder preservar, obviamente, deixando um design harmonioso. Você não vai deixar assim 2 dedos de sobrancelha reto só para deixar fio aqui, não. Mas dentro da estrutura, da harmonia, você aproveita tudo que você puder. Ai, tem um fio aqui, eu poderia tirar, mas se eu deixar não vai ter problema, deixa. Ai, mas esse fio aqui eu poderia tirar porque eu posso cavar mais, mas o desenho já tá bom, deixa. No design de sobrancelhas profissional, menos é mais. Menos é mais. A gente trabalha consertando sempre, na maioria das vezes, o que uma amadora faz, que é cavar demais, que é não respeitar a estrutura, que é afinar, deixar curta, entende? Então é isso que você vai fazer. No início você vai utilizar essa aba do nariz da sua cliente. Então imagina aqui que eu tô com uma linha, enrolo nos meus 2 dedos indicadores, puxei, deixei mão firme, não é peso, firme, não é esticando para a linha arrebentar, firme e encosto. Dou uma leve pressionada, às vezes só arrastando, mas coisa pouca. Se a pele estiver bem higienizada, se a sua linha estiver bem pigmentada, às vezes só você encostar já é o suficiente. Como a gente quer uma linha maior, a gente dá uma leve arrastadinha. Então, você vai usar essa aba do nariz para indicar o início dessa sobrancelha. E aí, o ponto alto, Nath, o ponto alto, o que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar também a aba do nariz, mas você vai levar mais em consideração o olho da sua cliente. Você vai passar ó, aqui, ó, na lateral dessa bolinha do meio, ou no meio. Coloca ela assim, ó, deitada, se ela estiver deitada na maca, você trabalha com maca, você vem aqui, você vai, passa assim, ó, no meio mais para lateral. Por que que é uma variável do meio para lateral? Porque vai depender muito do ponto alto natural. Eu sempre ensino para que você observe o ponto alto natural. Não é que você vai fazer no olho, em nome de Jesus, não me inventa de fazer esse negócio. Mas você vai respeitar o máximo possível a sobrancelha da sua cliente. Então, eu tô vendo que esse ponto alto, e aqui também a gente leva em consideração com a imagem no papel. Então, olha só o ponto alto dela aqui, onde tá, da nossa modelo, tá bem por aqui. Então, o que é que eu faço? Eu pego aqui essa aba desse nariz, e aí, ó, passo aqui, ó, no dela já foi no meio. Mas você vai ter clientes que vai passar na lateral. E como que vai acontecer isso? Você vai observar o ponto alto natural da sua cliente. Nath, a sobrancelha dela é reta. O que que eu faço? Eu não tô vendo esse ponto alto. Quando você pegar a sua cliente, você vai passar, imagina que essa régua é a nossa linha, tá aqui amarrada na nossa mão. E você vai, ó, fazer o seguinte, ó. Aqui é porque no papel, mas na real, você vai ver que vai dar mesmo de encontro o ponto alto dela. Você passa pela aba do nariz e passa aqui, ó, bem no meiozinho, tem uma bola maior e tem uma menor. Então, você vai, passa no meio aqui e sobe, certo? Calma lá que a gente já vai pro ponto alto da parte de baixo. Para fazer o ponto alto na parte de baixo, então imagina aqui, ó. Eu vim pra cá, encontrei este
ponto alto aqui. E aí, o que você não pode fazer no ponto alto aqui da sua cliente? O início e o corpo não pode ficar igual à cauda. Aqui é o início, aqui é o corpo e aqui é a cauda. Se você observar que ficou no meio, imagina aqui o meio, tá errado. Não pode, de jeito nenhum, porque senão vai ficar o circunflexo, não vai ficar bacana. Então, a cauda, ela nunca pode ser maior do que o corpo, do que o início. Ah, eu marquei bem direitinho, mas eu tô vendo que tá bem no meio. Não vai tá. Não vai tá bem no meio. Então, sempre use esse aqui, ó. Pega na aba, no meio do olho da sua cliente e passa pra cima. Para que você acerte no ponto alto de baixo, o que você vai fazer? Você vai pegar essa mesma largura aqui. Vendo? Vou aproximar mais. Essa mesma espessura. E você vai levar essa mesma espessura para cá, pro ponto alto. Aqui, ó, o que você vai fazer? A minha régua está quebradinha, mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Você vai pegar um paquímetro ou uma régua, igual eu tô pegando aqui. Marquei, não vai dar para marcar. Aqui tá marcando 8 milímetros. Chega nem a 10. Eu levo a mesma espessura para cá. Deixa eu colocar aqui. Tá bem aqui. Não vai dar para visualizar porque o lápis não vai dar. Mas tá bem aqui. Posso fazer maior? Essa largura pode ser maior do que essa? Não, porque vai ficar bem retão aqui, ó. Vai ficar um retângulo a sobrancelha da cliente. Pode ser menor? Pode. Mas 1 a 2 milímetros. Se você fizer mais do que isso, porque aí às vezes a gente diminui um pouquinho, até porque muitas das sobrancelhas elas não têm estrutura para isso. Sobrancelhas é mais fina. Então, você diminui 1 a 2 milímetros aqui, até para que você consiga fazer um arqueado mais harmonioso, se for o caso. Mas a primícia é sempre você continuar com essa sobrancelha na mesma espessura ou 1 ou 2 a menos, certo? Aqui marcamos. E o ponto final? O ponto final você pega aqui, ó, no último cílio, no canto do nariz, passa pelo último cílio e foi. É o final da sobrancelha da sua cliente. Ah, só uma observação. Nath, posso subir um pouquinho mais? Pode, pouca coisa, de nada, se for o gosto da sua cliente, porque senão vai ficar curta. E se baixar muito, não pode, na verdade, né? Baixar muito, mas baixar um pouquinho, deixar um pouquinho maior, pode, mas não muito para não deixar esse olhar caidinho. Então, você usa como parâmetro esse último cílio aqui dela, passando pelo canto. E agora, vamos para nossa modelo original. Vamos encontrar aqui. Então, eu passaria, como que eu gosto de fazer sempre primeiro? Eu gosto de marcar pontos. Então, com a caneta em gel branca, lembra que eu falei que era interessante você observar os pontos naturais, inclusive, o ponto alto? Então, eu venho aqui e identifico esse ponto alto, natural, certo? E vou identificando os outros. Ah, a sobrancelha, ela começa aqui, então eu posso aproveitar. E aqui você faz só um pontinho com a caneta em gel branca. Aqui, aqui. Isso aí a gente ainda não tá usando linha pigmentada. E aqui o final. Venho aqui e passo aqui. Certo? Aí agora que eu visualmente consegui ver ali os pontos, eu vou pegar de fato a minha linha para marcar de acordo com a estrutura facial. Porque quando se está começando, quando se tem muita dúvida, é interessante sempre começar com os pontos. Você visualiza a sobrancelha, porque isso vai te ajudar também a você fazer toda a identificação
dos seus pontos com linha. Então, lembra que a gente pega lá na aba que não vai dar para você ver, mas a gente vai levar em consideração que a gente está aproveitando tudo. Então, eu venho aqui, lá na aba que eu te mostrei antes, pego, deixa eu afastar mais para cá, pego a minha linha pigmentada aqui, ó, e rasto. Bora lá. Vamos arrastar. Aqui vai ser praticamente só aparar com a tesourinha aqui. Deixa mais retinho aqui. Certo? Então, aproveitei o máximo que eu pude. Vou lá, lembra? No olho da cliente, pego na aba do nariz. Olha só onde pegou. Como ela tá na lateral... Você pensa que eu comecei bem no começo do olho. Quem perdeu o início da live tá perdido aí. Poxa, ela vai marcar lá no começo? Não. Imagina que a cliente ela tá de frente e você vai estar passando ali, ó, pelo olho da sua cliente, ela de frente. Aqui é porque tá na lateral e eu quero que você visualize muito bem. Então, eu vou lá, pego a nossa linha pigmentada e passo aqui. E aí, vou pelo canto do nariz, o último cílio, e passo aqui também. Olha só, e aqui, o que eu faria nessa situação? Eu aproveitaria esses aqui. Então, eu poderia descer um pouquinho mais. Lembra que eu te falei que você pode... tanto descer um tiquinho mais, como subir também. Como essa sobrancelha ela é bem cheia e ela termina aqui o final quase nada. Opa! Ela termina aqui quase nada. Eu, Natália Amaral, prefiro aproveitar. Ó, você vê aqui que tá quase nada. Então eu aproveito. Olha a importância de você marcar primeiro os pontos com a canetinha em gel. Tá vendo como aí a gente já consegue ter assim um norte melhor? A gente consegue ter mais precisão e aproveitar mais da sobrancelha da nossa cliente. E isso, menina, tu não tem noção como faz diferença, certo? E aqui vamos para o nosso ponto alto de baixo. Lembra que eu te falei que a mesma espessura daqui a gente arrasta para cá. E aí, você vai pegar, você pode fazer, sabe o que também? Ao invés do paquímetro, pega o seu palitinho de laranjeira, aí você risca aqui, ó. Pega o palito, eu vou fazer como se fosse o palito de laranjeira, ó. Riscou aqui e riscou aqui. Tá vendo? Riscadinho, deixa eu te mostrar. Isso aqui não é um palito de laranjeira, mas é como se fosse. Imagina que você quer um palito de laranjeira. Aí você encosta lá na sobrancelha da sua cliente, vem aqui e marca aqui o ponto inicial. E aí essa mesma linhazinha você arrasta pra cá. Olha, aqui, ó, tá vendo? Ó, que você não vai conseguir levar porque tá muito grande. E aí você vai diminuir. Por quê? Esses fios aqui, por isso que é interessante você observar toda a sobrancelha antes. Essa sobrancelha, os fios estão muito longos. Mas como eu marquei aqui primeiro, eu tenho mais essa noção. Ah, eu marquei aqui com a canetinha em gel, mas eu tô vendo que está muito grosso aqui para me arrastar para cá. E igual também não vai ficar legal. Vamos diminuir um pouquinho, porque essa sobrancelha, ela tem esse alto aqui, só que ela tá quase reta. Você concorda que ela tá toda cheia, cheiona? Então, pra gente, toda cheia assim, ó. Praticamente não tem design nenhum aqui. Então, pra gente deixar mais harmonioso, sem tirar muito dessa sobrancelha, o que a gente vai fazer? A gente vem aqui, ó. A gente pode, deixa só uma parte e diminuir essa daqui. Diminuir essa. Aí eu levo pra lá e aqui já ficou igual. Praticamente igual, descer mais um pouquinho. Só que eu ainda quero subir um pouquinho mais. Então, o que é que eu faço? Tá marcado aqui.
e tá marcado aqui, eu vou e diminuo um pouquinho de nada. É um pouquinho de nada, de nada. Poxa, Nath, mas se ainda ficar grosso? Depois que você tirar, é que você observa se de fato é interessante você tirar um pouquinho mais. Sempre vai com calma. Nesse ponto alto aqui de baixo, vai com calma, certo? Aproveita tudo que você puder da sobrancelha. Mostra para a sua cliente. Primeiro você vai fazer a sua avaliação pessoal. Poxa, eu poderia tirar um pouquinho mais, mas deixa eu ver o que ela fala. Sempre aproveita o máximo possível. Não inventa de subir muito aqui. Eu quero deixar bem levantado, bem arqueado, porque a minha cliente vai ver que eu fiz alguma coisa. Cuidado, porque quando você sobe, você precisa descer. E no que desce, foi metade da sobrancelha da cauda. Não faça isso. Não seja afoita no design de sobrancelhas. Não faça isso. E aí, depois que você faz isso, o que você vai fazer? Você vai ligar os pontos. Você pode ligar com a linha, venho aqui, passo a linha e depois eu venho só marcando de novo com a linha. Com essa mesma linha eu vou só preenchendo. Ou então você vem e marca na mão livre. Como que é a mão livre? Você pega o seu lápis dermatográfico e vai preenchendo. Era aqui, ó. Ai, Jesus, cadê o óculos da pessoa? Era aqui em cima. Desce um pouquinho mais. Vou começar aqui. Eu não sei se tá vendo aí. Dá pra ver direitinho. Acendeu um tiquinho mais. E eu venho e ligo esse, ó, do início pro ponto alto inferior e do ponto alto inferior até a cauda que a gente encontrou aqui, que a gente achou mais interessante. Parte inferior, check. Agora vamos para a parte superior. E aqui a ordem não importa, tá? Eu tô fazendo aqui embaixo, mas você pode começar por cima e aí vai. Na parte superior, o que você não vai fazer? Um arco. Você não pode fazer arco aqui. Tem que vir retinho. O arco você vai fazer aqui, ó. Não é para fazer assim, pontudão. Senão não vai ficar bonito. E aí, mesma coisa. Ou você faz com linha, você pode fazer com a linha e depois só vir com lápis preenchendo e acendendo um pouco mais. Ou então tudo na mão livre. E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer do mesmo jeito. Deixa aqui retinho. Certo? E quando chega aqui, você já vai virando para encontrar com esse aqui também. Nem tô vendo aqui. Vai encontrando lá com o final. Tá vendo que eu marquei aqui um pouquinho? Marquei um pouquinho e eu desci um tiquinho mais, porque se eu deixo, e aí é esse olhar que você precisa ter. Se eu deixo aqui, ó, na mesma espessura, ia ficar muito grosso, ia ficar muito grandão. E não ia dar esse caidinho que a gente gosta, porque aqui, o que que a gente vai fazer? A gente vai retirar fio? Não, a gente vai só aparar. Venho com a tesoura e aparo. Se houver necessidade de você diminuir um pouquinho, o que que você vai fazer? Você vai diminuir aqui, ó. Porque observa que ela cai muito. Tá vendo que ela cai muito? Então, eu prefiro que você só apare aqui com a tesoura. E se ficar muito caída aqui essa ponta pra frente, você vem e tirando um tiquinho mais. Tira mais uma carreirinha com pinça. E ainda ficou muito largão. Tira mais um tiquinho com pinça. E aí, é assim que você vai fazer todo esse mapeamento.
nessa sobrancelha. Vê que eu tirei o mínimo possível. O mínimo possível de sobrancelhas. E às vezes a pessoa olha assim, meu Deus do céu, vou tirar um monte de fio daqui, porque a sobrancelha tem que ficar assim, tem que ficar assado. Mas apesar da gente não ter retirado os fios, porque aqui é uma imagem, mas você consegue visualizar o desenho final da sobrancelha da cliente. Aqui não é arrancar com pinça, aqui é só parar com tesoura, porque é os fios mais pra cá. E observa o seguinte, ó. Esse fio aqui não tem raiz aqui. Esse aqui, ó, melhor. Que aí dá pra ver melhor. Esse fio aqui, tá vendo? Aqui não é raiz. A raiz, ela começa aqui. Ela começa aqui. Se você vem e arranca com pinça, vai ficar o buraco aqui. Então, você vem só com a sua tesoura aparando. Se ficar algum por trás, por baixo, que não dá pra visualizar, que tem a raiz, aí sim, você vai pinçando. Entende como tudo é pegadinha e tem um porquê de você marcar? Certo? É isso aqui que você precisa entender na hora que você for marcar a sobrancelha da sua cliente. E foi exatamente por isso que eu criei o Mapeamento Elite, que é o meu treinamento em vídeo. Justamente para que você não fique com essas dúvidas. Porque uma coisa é eu te dizer assim, ó, marca aqui, marca aqui, marca aqui, marca aqui. Não, eu te expliquei o porquê que eu diminuí um pouquinho mais aqui. Se aqui ficar mais grossinho, o porquê que você deve diminuir. Aqui a gente marcou praticamente 3 vezes e você entendeu o porquê que no início, né, pega a mesma espessura. Por que a gente não deixou a mesma espessura? Porque ia ficar muito largo. Vamos diminuir um pouquinho mais. Eu não vim aqui e só disse o seguinte, ó, você vai marcar aqui, você vai marcar aqui e aqui é no final, pega o último cílio. Não, eu te dei todo o parâmetro. Marca primeiro com um pontinho. Lembra que depois, ó, quando a gente marcou, a gente estava aqui. Só que lembra que depois, juntas, a gente decidiu deixar aqui embaixo? Por quê? Porque quem domina o mapeamento não segue somente o visual, o ponto em si. Ela visualiza o porquê que ela vai fazer. Certo? Então, foi exatamente isso que eu pensei na hora que eu formei o meu treinamento do Mapeamento Elite. E aí, eu vou virar novamente a câmera para mim, que aqui a gente já finalizou. Depois disso, né, se fosse um modelo real, você só vai pinçar e vida normal. Bora lá, aguenta aí. Deixa eu virar aqui primeiro. Abre aqui. Ó. Assim. Tá vendo, ó? Fala assim, ia ficar lindona. Perfeita. Perfeita. E você vê que o design profissional é detalhe. Entendeu? É detalhe. E é isso que eu quero que você aprenda dentro do Mapeamento Elite. Para você que não conhece o Mapeamento Elite, é o meu treinamento para quem quer se tornar design de sobrancelhas profissional. Você executar o mapeamento de sobrancelhas com mais segurança e precisão. Para que você não tenha mais dúvida, não fique com medo e, de fato, viva de sobrancelhas e seja referência na sua região. Lá você vai encontrar videoaulas onde eu te explico tudo sobre coordenação, as partes da sobrancelha, como que você deve marcar todos os pontos e por que você deve marcar. Lá você vai encontrar aulas também de materiais, o que você vai utilizar. Você vai ver tanto teoria como prática. Então você vai ter a oportunidade de ver eu lá na imagem fazendo todo o mapeamento. E também em modelos reais. Você vai poder ver de perto, vai poder ver e rever quantas vezes você quiser durante o seu acesso, que é de 1 ano. Fora isso, você vai poder tirar dúvidas diretamente comigo pelo WhatsApp e você também vai ter direito ao suporte. Então, tudo isso para que você nunca, em tempo algum, você fique de novo dizendo assim, meu Deus do céu, isso não dá para mim.
não dá porque tá muito difícil e agora o que é que eu faço? Não, pelo contrário, você vai aprender a desenvolver o seu entendimento do mapeamento. Para quando você vê um ponto assim, ó, marquei aqui, deixa eu ver aqui, pronto, marquei aqui, poxa, mas aqui não vai ficar legal, porque vai ficar muito grosseiro, então eu vou diminuir um pouquinho mais. Quem domina tem autonomia para marcar a sobrancelha da cliente, para deixar ela de uma forma mais harmoniosa, certo? Esse é o mapeamento elite. Porém, se você é aquela pessoa que quer aprender o mapeamento de uma forma menos aprofundada, então tipo assim, um manual prático, para que você consiga consultar na hora que você, poxa, vou atender fulano, tô com a dúvida disso, então para você é o e-book de mapeamento, que aí você vai poder imprimir as folhas ou então deixar no seu dispositivo onde você baixou e você vai poder consultar aquele e-book que é o livro digital. Só que nesse e-book eu deixei também disponibilizado uma aula em vídeo. Então você vai ter acesso a uma aula em vídeo com o modelo real do mapeamento. Você vai poder consultar direitinho e logo depois, se assim você quiser, aponta o QR Code da sua câmera, do seu dispositivo. Ai, não sei se aqui tem água. Do seu dispositivo e você vai ser encaminhado direto para essa aula, sem custo nenhum, já está incluso dentro do e-book. Porém, todas as aulas em vídeo, completa, com todo o material direitinho, é lá no Mapeamento Elite. Nath, agora o que é que eu faço? O e-book é para te dar uma direção, ele vai te direcionar. E o Mapeamento Elite, de fato, é para quem quer se aprofundar. É um plus, tipo, é um Pro Max. É tipo isso, certo? E aí agora você escolhe se de fato você quer ingressar nessa comigo. Se você tiver muitas dúvidas, se você ainda trava no seu mapeamento, esse é o seu momento, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, você pode me mandar mensagem no direct, acessar o link da bio. E lá nesse link da bio você também tem acesso ao e-book e ao mapeamento elite. Mas se ainda quiser tirar outra dúvida a mais, fica à vontade para mandar um direct, acessar o link lá do acesso, que você fala diretamente comigo. Combinado então? Não deixe de me seguir, porque aqui sempre vai ter conteúdo, ninguém solta a mão de ninguém. O que eu quero? Na verdade, o que eu desejo para você? Que você viva de sobrancelhas assim como eu consegui. É sério, eu tô falando sério mesmo, porque é um mercado que até hoje, nesses 14 anos, eu nunca vi estar em baixa. Você pode ver assim que cresceu muito com relação a profissionais. Hoje em dia você vê assim, a depiladora tira sobrancelhas, a massagista tira sobrancelhas, a cabeleireira tira sobrancelhas, sei lá, gente, quem mais? O barbeiro tira sobrancelhas. Mas de fato, quem domina a arte do design de sobrancelhas, isso aqui, ó, isso aqui, ó. Isso aqui. Então não pense você, porque a sua rua tá cheia de design e tá todo mundo dominando. Que não tá. Eu sei porque eu estou nos bastidores e eu nunca me esqueço de uma das clientes que eu peguei, que ela disse que veio de 5 designs de sobrancelhas e nenhuma acertou o design dela. E ela já tá comigo há 2 anos, 2 anos para mais. Não, tá mais de 2 anos, porque eu atendi ela em outro endereço. 5. E ela não mora perto de mim. Certo? E aí chegou o seu momento, se assim você quiser vir comigo dominar o mapeamento. Tá bom? Eu te desejo uma ótima semana. Muito, muito, muito obrigada por ter acompanhado a minha live. É sempre um prazer ter você aqui comigo, tá? Vou sempre compartilhar contigo aqui o que eu aprendo todos os dias, o que eu vivo todos os dias na nossa profissão, porque assim, é uma maravilha. Obviamente que, como tudo na vida, tem os seus desafios, porque a vida não é um morango, né, amor? Tipo, é uma profissão. Então,
Você viver dessa profissão, você tem que se esforçar. Não queira ser aquela pessoa que só faz de qualquer jeito. Ai, dá só uma limpadinha. Ai, é só aquela pessoa que quebra o galho. Não, queira gerar valor para a vida da sua cliente. Queira que ela pense 2 vezes, não, eu vou fazer minha maquiagem e a maquiadora, ela tira a sobrancelha. Gente, eu tenho as clientes que elas falam isso, ela fala, Nath, tu tem que me atender, porque eu vou fazer maquiagem profissional e elas vão inventar de querer fazer minha sobrancelha. E às vezes a pessoa não quer, é chato, né? Eu entendo, tal, você, não tira, tal, é chato. E para quem vai fazer a maquiagem é muito ruim, realmente o design não está em dia, porque atrapalha. Né? Se você é maquiadora, você deve entender. Mas a cliente, tipo assim, ela te dá assim, sabe? Não, eu vou fazer logo contigo, porque eu não vou querer fazer com ela. Eu amo a maquiagem dela, mas o design é contigo. Entende? Gerar valor. É isso que a nossa profissão faz, é isso que você faz. Você gera valor, você proporciona felicidade através do que você faz. Tá bom? Combinado então? Fica à vontade se você quiser deixar alguma sugestão de live sobre o nosso mundo de design de sobrancelhas, alguma situação que você passou e de certo não soube resolver e quiser compartilhar comigo, fica à vontade. Lembrando que tem uma aula gratuita que ainda está disponível, certo? Basta você comentar mapeamento, que aí vai chegar o link no seu direct para que você acesse essa aula gratuita. Essa aula não é a aula do e-book, tá? O material que ele é pago, todo o conteúdo é diferente do que eu entrego aqui, tá bom? Sempre levando a mesma metodologia, o mesmo ensinamento, a mesma qualidade, mas sempre pro máximo, tá bom? Beijo, tchau, tchau!